Olá pessoal, estamos iniciando a partir desse vídeo a última matéria da disciplina de Eletrônica 2, que é sobre estágios de saída. Tá? Isso conclui a nossa disciplina, né? E conclui o último aspecto importante que foi estudado ao longo de Eletrônica 2 para o projeto de amplificadores, né? Sobretudo de amplificadores operacionais, tá bom? Então vejamos, tá? Uma importante função de um estágio de saída é dotar o amplificador de uma baixa resistência de saída, tá? De modo que pequenas resistências de carga possam ser conectadas sem que ocorra queda significativa no ganho do amplificador. Okay? Uma vez que o estágio de saída é o último estágio de um amplificador, os sinais em sua entrada são relativamente grandes, de modo que não faz muito sentido a gente falar aqui agora em modelos de pequenos sinais, certo? Apesar disso, né, a linearidade continua sendo uma propriedade necessária. Tá? Uma medida adequada da qualidade do projeto de um estágio de saída é a distorção harmônica total, ou DHT, que ele introduz. Tá? Trata-se do valor eficaz dos componentes harmônicos de um sinal de saída, excluindo a fundamental, expressa como uma porcentagem do valor eficaz da componente fundamental. Certo? Então a ideia é o seguinte: se eu coloco na entrada de um estágio de saída uma senoide, ela deve ter uma única componente de frequência, que é a frequência da senoide. Se na saída existem outras componentes de frequência presentes, isso é fruto de distorção não linear. Como é que eu meço isso? Eu pego o valor eficaz das harmônicas e junto todos eles e divido, tá, pelo valor eficaz da componente fundamental. E isso vai me dar um percentual que é a distorção harmônica total, certo? O maior desafio no projeto de um estágio de saída é que ele forneça a potência necessária para a carga de uma maneira eficiente, certo? Assim, é necessário que a potência dissipada nos transistores do estágio de saída seja a menor possível. Essa necessidade resulta do fato de que a potência dissipada nos transistores aumenta a sua temperatura de junção, podendo exceder o limite máximo que leva o transistor à destruição, que é em torno de 150 graus Celsius. Tá? Outras razões para exigir uma alta eficiência na conversão de potência são a necessidade de prolongar a vida de baterias, tá? Para viabilizar fontes de alimentação menores e mais baratas, tá? E evitar a necessidade do uso de ventiladores, certo? Bom, então daí a gente vê que os estágios de saída eles têm as seguintes utilidades. Primeiro, né, reduzir a resistência de saída do amplificador como um todo. Para quê? Para que quando eu conectar uma carga de resistência ou de impedância baixa, eu não tenha uma perda significativa de ganho. Esse é um ponto. Tá? Segundo ponto é que nós tenhamos uma distorção harmônica total pequena, ou seja, que a saída tenha uma boa linearidade. E por último, tá, que nós tenhamos uma boa eficiência na transferência de potência para a carga. Ou seja, que a maior parte da potência chegue à carga e não seja dissipada nos transistores do estágio de saída. Então esses três são os três requisitos principais de um estágio de saída, certo? Bom, vamos falar agora sobre classificação de estágios de saída. Tá? Os estágios de saída são classificados de acordo com a forma de onda da corrente de coletor ou dreno, né, se forem transistores de efeito de campo, resultante da aplicação de um sinal de entrada. Os estágios de saída classe A são polarizados em uma corrente C maior que a amplitude da corrente de sinal, IC chapéu. Assim, o transistor em um estágio classe A conduz durante todo o ciclo do sinal de entrada, ou seja, o ângulo de condução é de 360 graus. E aqui nós temos um gráfico que ilustra isso. Tá? Então aqui a gente tem a corrente C e a gente vê que a corrente de polarização DC ela é maior do que a amplitude da corrente de sinal, tá? Garantindo que o transistor ele conduz durante todo o tempo e nunca corta. Essa é a característica classe A, certo?
Por outro lado, um estágio classe B é polarizado com uma corrente DC nula. Assim, um transistor em um estágio de saída classe B conduz durante somente metade do ciclo da onda senoidal de entrada, resultando em um ciclo de condução de 180 graus. Os semiciclos negativos são supridos por outro transistor, que também opera no modo da classe B e conduz durante os semiciclos complementares. E aqui a gente tem um gráfico que ilustra isso. A gente vê que a corrente de polarização, né, é nula. Né? A corrente DC de polarização é nula. E com isso, ele vai conduzir esse transistor aqui nos semiciclos positivos e um outro transistor vai conduzir nos semiciclos negativos. Tá? E assim, cada transistor conduz durante um ângulo de condução de 180 graus apenas. Certo? Então, com isso, a gente tem a seguinte situação. No classe A, a gente tem o transistor conduzindo o tempo todo. Só que a gente vai ver mais adiante que isso significa que ele é muito pouco eficiente do ponto de vista de transferência de potência. A eficiência do estágio classe A é muito baixa. Já a eficiência do estágio classe B é muito boa. Tá? A gente vai ver que um estágio classe B ele vai ter uma estrutura desse tipo aqui. Ó. Vamos fazer aqui. A gente vai ter uma coisa mais ou menos assim. Então a gente vai ter uma estrutura mais ou menos assim. Aqui eu vou botar o sinal VI e aqui vai para a carga RL, o sinal VO. Tá? Qual é a grande questão do classe B? A grande questão é que quando o VI tiver um valor pequeno, tá? Por exemplo, o VI tiver entre, para a seguinte situação, menos 0,7 volts menor ou igual que VI, menor ou igual que 0,7 volts, nessa faixa aqui, ó, tá? Eu vou ter que os dois transistores vão estar cortados, porque a tensão aqui não é suficiente. Veja, no início, quando eu não tenho corrente passando, a tensão aqui na saída é zero, eu vou ter zero aqui. Então significa que esse transistor está cortado e esse transistor está cortado. Se VI começa a aumentar, esse transistor aqui vai começar a conduzir quando eu tiver uma tensão VI de pelo menos 0,7 volts. Aí o sinal vai fazer, a corrente vai fazer isso aqui, nesse sentido. Tá? Aí quando ele baixar de 0,7, esse cara corta e esse continua cortado e não tem saída. E quando for negativo, ele só vai conduzir quando a tensão aqui for menor do que 0,7 volts negativos. Quando isso acontecer, aqui vai ter menos 0,7 e a corrente vai fazer isso aqui, ó. Certo? Mas nessa faixa de operação aqui, nenhum dos dois conduz. E aí o sinal de saída, ele fica desse jeito aqui, ó. Isso para um sinal de entrada que vai ser uma estrutura mais ou menos assim. Tá? Então nessa faixa aqui, ó, nenhum dos dois está conduzindo. Isso cria um fenômeno que a gente chama de distorção de cruzamento por zero. Isso é um problema do classe B. Então o classe B tem a vantagem de que ele tem uma eficiência muito melhor do que o classe A, mas ele tem esse problema da distorção de cruzamento por zero. É claro que se eu boto na entrada uma senoide, né, e tiro na saída um sinal assim, ó, ele está cheio de componentes harmônicas, o que mostra que a distorção linear dele é alta, certo? Então isso é um problema do classe B. Isso é especialmente ruim para amplificadores de áudio, por exemplo. Tá? Então uma alternativa do classe A e do classe B é fazer uma modificação no circuito do classe B, que a gente vai ver mais adiante, de modo a garantir que quando o VI tiver valores pequenos nessa faixa, certo? Ambos os transistores, ao invés de estarem cortados, estejam conduzindo. E aí quando o VI passar de 0,7 volts, esse transistor aqui assume a condução completa e esse corta, né? E quando o VI ficar abaixo de menos 0,7 volts, esse transistor corta e esse transistor aqui de baixo assume a condução completa. Mas nessa faixa aqui, no próximo
tipo de amplificador que a gente vai fazer com que ambos os transistores conduzam. Como? Isso a gente vai ver em uma outra aula, certo? Então deixa eu apagar isso aqui, para não bagunçar. E aqui também. E a gente segue. Bom, então é aquilo que a gente estava falando, né? Ou seja, uma classe intermediária entre o classe A e o classe B, conhecida como classe AB, envolve a polarização do transistor em uma corrente diferente de zero, porém muito menor do que a corrente de pico do sinal senoidal de entrada. Então a gente vai polarizar entre um meio termo com IC não tão alto, para garantir a condução o tempo todo, e gera uma dissipação de potência excessiva nos transistores de saída, que tem um rendimento ruim, mas também não com IC igual a zero, como é o caso do classe B, que por um lado resolve o problema da eficiência, mas por outro lado cria distorção de cruzamento por zero e piora a linearidade da saída. Tá? Então, na configuração classe AB, a gente vai ter uma corrente C diferente de zero, porém muito pequena, mas suficiente para garantir que para baixos valores de VI, ambos os transistores estejam conduzindo, tá? E que para valores de VI maiores, tá? Um dos dois assuma a condução, e assim resolvendo, minimizando a redução da eficiência, tá? E obtendo um meio termo. A gente vai ter um circuito linear como classe A, porém com uma eficiência mais próxima do classe B. Não tão boa quanto do classe B, mas próxima como do classe B. Tá? Temos também um estágio de saída classe C, que caracteriza-se pelo fato de que o transistor conduz por um intervalo menor do que meio ciclo, ou seja, o ângulo de condução é menor do que 180 graus. Note aqui, né, que no caso do classe AB, voltando aqui, né, o ângulo de condução, se a gente olhar aqui, ó, ele é um pouco maior do que 180 graus. Tá? Então, no classe A, conduz durante 360 graus o tempo todo. No classe B, conduz durante 180 graus. No classe AB, conduz um pouco mais de 180 graus. E no classe C, conduz por menos de 180 graus. Tá? Para obter uma saída senoidal, essa corrente passa por um filtro LC paralelo, sintonizado na frequência da senoide de entrada. O circuito sintonizado funciona como filtro passa-faixa e provê uma tensão de saída proporcional à amplitude da componente fundamental da representação em série de Fourier da forma de onda da corrente. Certo? Amplificadores classe C são normalmente empregados para amplificação de potência em radiofrequência, RF, né? Mas amplificadores classe C não serão estudados aqui, eles fogem do nosso escopo, ok? Bom, amplificadores classe A, B e AB são empregados em estágio de saída de amplificadores operacionais e amplificadores de potência para áudio. Em aplicações de áudio, é preferível usar amplificadores classe AB, para evitar distorção de cruzamento por zero, e fica fazendo um barulho na saída, né, como se fosse um tu o tempo todo, certo? Essa classificação de amplificadores classe A, classe B, classe AB, tá? Ela se estende a outros tipos de amplificadores além dos estágios de saída. Então não é uma coisa que vale apenas para estágios de saída. Um amplificador classe A, classe B, classe AB, classe C, isso vai além de amplificadores de estágio de saída. E serve para qualquer tipo de amplificador, né? Então, sendo assim, todos os amplificadores que a gente estudou em Eletrônica 1 são classe A, né? Ou seja, configuração emissor comum, base comum, tá? São amplificadores classe A. Por quê? Porque o transistor está sempre diretamente polarizado na região ativa, certo? Então, eles são classe A, certo? Bom, vamos falar especificamente agora dos estágios de saída classe A, certo? Então, vejam, por causa da baixa resistência de saída, o seguidor de emissor é o estágio de saída classe A mais popular, tá? Ele já foi estudado, né? A gente estudou em Eletrônica 1 bastante, né? Mas agora será considerada a sua operação quando em sua entrada são colocados grandes sinais. Agora a gente não está preocupado com pequenos sinais, né? Então aqui a gente tem uma realização de um amplificador classe A. Notem que o que nós temos aqui, ó, é uma fonte de corrente, na verdade é um espelho de corrente, né? Que fornece a corrente de polarização I. Ah, e esse diodo aqui? Bom, esse diodo está conectado, né,
como ele está conectado como é um transistor conectado com um diodo. O que nós vamos ter aí é algo assim, ó. Então esse espelho de corrente, ele é algo desse tipo aqui, ó. Então se a gente olhar aqui, para esse transistor aqui, a gente vai ver que conectando o coletor com a base, ele se transforma num dispositivo de dois terminais. Ou seja, basicamente, o que importa é essa junção PN aqui, que é como o diodo funciona. É uma junção PN. Tá? Então, tanto faz se eu conectar daqui para cá, ou se eu conectar daqui para cá, os dois terminais estão conectados mesmo. Então aqui eu tenho o transistor Q2 conectado, tá, na base ou no coletor, que é a mesma coisa, do transistor que está do lado de cá, que seria um Q3 nesse caso, já que o Q1 é aquele que está lá em cima. Tá bom? Então, basicamente, isso daí não passa de um espelho de corrente. Tá? E é assim que a gente deve compreender. Bom, então, olhando agora para o nosso circuito, né, a gente vê aqui a seguinte situação. Por aqui vem a corrente de polarização I, que o espelho de corrente está fornecendo, né? Por aqui vem a corrente de carga, certo? E aqui eu tenho a corrente de emissor do transistor Q1, que se divide nessa corrente e nessa corrente aqui, ok? Vamos em frente. Então veja, uma vez que a corrente de emissor IE1 é igual a I mais IL, né? O IL está aqui, a corrente de polarização deve ser maior que a maior corrente de carga negativa. Do contrário, Q1 cortará e a operação classe A não será mantida. Então, eu preciso tomar o cuidado de escolher a corrente I de modo que ela seja maior que a maior corrente negativa. Por que isso? Porque quando a tensão VO é positiva, não tem problema, porque IE1 vai ser essa corrente mais essa, tá bom? Então vamos pegar um exemplo numérico. Se por aqui vem 10 milivolts, perdão, 10 miliamperes, poxa, se por aqui vem 10 miliamperes, certo? E a corrente L é de 9 miliamperes, significa que a corrente E1 vai ser 10 mais 9, 19 miliamperes. Não tem problema algum, tá ótimo. Agora, se é uma senoide, o sinal de entrada, quando eu estiver na parte negativa, aqui vai ser negativo em VO. Então, se VO vai ser negativo, a corrente agora vai fluir nesse sentido. Certo? Para cima, a corrente não pode ir, porque Q1 não vai permitir que ela flua. Então, a corrente vai ter que seguir aqui para baixo. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver aqui igual a 10 mA e aqui igual a 9 mA, quando for no semiciclo negativo, eu vou ter 9 mA no pico, né, vindo daqui, e por aqui então vai vir apenas 1 mA, porque esse 1 mA aqui vai somar com 9 mA daqui, e por aqui vai descer os 10 mA necessários. Tá? Qual é o problema? O problema é se IL for maior do que 10 mA. Se for 11 mA no semiciclo positivo, não tem problema. Por aqui vai vir 10 e por aqui vai vir 11. Então daqui vai descer 21 mA. Mas no semiciclo negativo, que é quando o VO for negativo, no pico, por aqui vai 11 mA para cima. Como aqui só desce 10 mA, então veja o que vai acontecer. Todos os 10 mA daqui vão ser fornecidos por aqui. Na verdade, ele nunca vai chegar nem a 11 mA aqui, porque não tem como, porque por aqui não pode subir. Porque não tem como. E por aqui a fonte de corrente só admite DC10, ele vai limitar a corrente de carga na saída a 10 mA. Então o transistor corta. Então a forma que eu tenho de evitar isso é garantir que a corrente I de polarização seja maior do que o maior valor de corrente de carga que eu vou ter. Certo? Aí eu garanto a operação classe A. A característica de transferência do seguidor de emissor é descrita por VO, que é igual a VI menos VB1. É fácil de ver isso aqui no circuito também, né? Olha só quem é VO. Vai ser VI menos a queda de tensão na junção VB1. Tá certo? Onde VB1 depende da corrente de emissor IE1, que por sua vez depende da corrente de carga IL. Certo?
Se for desprezada a variação relativamente pequena de VBE1, que é em torno de 60 mV por década de variação da corrente de emissor, tá? Então nós vamos obter a seguinte curva. Então aqui a gente tem que a saída VO em relação a VI. Então a gente vê claramente que VO vai ser igual a VI menos VBE1. Né? Então quando eu tiver, né, VI igual a VBE1, VO vai ser igual a zero. Né? Eu vou ter VO igual a zero. E quando VI for igual a zero, VO vai ser, ó, isso aqui, essa tensão aqui vai ser menos VBE1. Certo? Menos VBE1. Então lembrando, né, que VO vai ser igual a VI menos VBE1. Tá certo? Esse ponto de saturação positiva aqui se dá quando o transistor Q1 satura. Então vai ser igual a VCC menos VCE1 SAT. Quer ver? Ó? Então eu tenho VCC menos a tensão de saturação, que é a tensão coletor-emissor de saturação, que é em torno de 0,2 volts. Então o valor máximo de VO vai ser igual a VCC menos VCE1 SAT. Depois que o transistor satura, ele sai da região ativa, eu deixo de ter a operação classe A e VO não varia mais. Então meu limite máximo de VO vai ser igual a VCC menos VCE1 SAT. Tá certo? Já a parte inferior do gráfico, ela tem duas possibilidades. Esqueçam isso aqui por enquanto e vamos nos concentrar nessa aqui. Tá? Essa opção aqui de baixo se dá na seguinte condição. Esse espelho de corrente ele vai funcionar como tal enquanto o transistor Q2 estiver na região ativa. Pela natureza do circuito, ele nunca corta, mas pode acontecer que ele sature. Quando é que ele vai saturar? Quando a tensão de coletor dele aqui for muito baixa. Muito baixa quanto? Digamos que aqui eu tenho menos 15 e o VCE-SAT é 0,2. Então significa que menos 15 mais 0,2, a menor tensão que eu posso ter aqui é menos 14,8 volts. Ela limita em menos 14,8 volts. Por quê? Porque esse cara satura. Então se aqui for zero, zero não tem problema. Eu vou ter zero aqui, né? Aqui eu tenho menos 15, então tranquilo. Aqui eu tenho menos 14,3, aqui eu posso ter até menos 14,8. Tá? Então não tem problema nenhum ter zero. O problema é quando isso aqui tende a passar de menos 14,8. Se aproxima muito de VCC negativo. Aí o transistor satura e eu alcanço esse limite inferior aqui. Tá? Esse limite não tem como eu escapar. Ele depende da alimentação. Se eu quero um limite maior, tenho que alimentar com uma tensão com amplitude mais elevada. Certo? Agora, esse outro limite aqui, ele indica um erro de projeto. Tá? Ele indica exatamente aquela situação em que eu escolho uma corrente de polarização que não é grande o suficiente. E a depender do valor da corrente L, pode ser que ela forneça a corrente toda por aqui e o transistor Q1 corta. Então esse é o limite negativo de VO que não deveria acontecer. Ele deve ser evitado no projeto. Tá? Então que limite é esse? É a corrente I vezes RL. Então se L se igualar a I, multiplicado por RL, e aí tem que ser negativo, né, por causa do sentido da corrente, esse limite de VO ele é proibitivo. Tá? Agora, isso vai depender da escolha do valor da corrente I e do valor do resistor RL. Tá? Se eu projetar corretamente, eu vou escolher uma corrente de polarização I que com certeza seja maior do que IL, e isso não vai acontecer. E isso não vai ter problema. Eu vou fazer com que essa parte aqui ela se iguale com essa ou fique até depois dessa, tá? Mas nunca antes. Então isso é tarefa nossa como projetista evitar que isso aconteça, certo? Então, né, isso aqui ele está mostrando, né, dos limites positivos e negativos, está vendo as equações, tá? E aí para eu fazer o projeto corretamente, né, e evitar que isso aqui aconteça, que eu não quero que isso exista, ou seja, para eu garantir que escolhi a corrente de polarização I
grande o suficiente para ser maior do que IL, do que o pior caso de L, que é o maior IL negativo de todos, né? Para que isso aconteça, eu tenho que fazer o seguinte, ó. A menor tensão de saída é dada pela equação anterior, ou seja, VO mínimo igual a menos VCC, né, mais VCE SAT, VCE2 SAT, que é essa parte aqui, certo? E será atingida desde que a corrente de polarização I seja maior que a corrente de carga correspondente. Então eu preciso garantir que a corrente de polarização I seja maior ou igual que o pior caso da corrente de carga. Qual é o pior caso da corrente de carga? É quando a tensão VO for a maior possível em módulo dividida por RL. Tá? Então, naquele exemplo do 15 volts, seria 14,8 volts dividido por RL. Se eu pegar um RL para dar um exemplo de 1K, então significaria que a minha corrente I tem que ser maior ou igual que 14,8 mA. Então, se eu tiver esse cuidado, eu não tenho perigo de ter problemas. Tá? Mas se eu escolher um I menor do que 14,8 mA, eu me arrisco. Certo? Formas de onda dos sinais. Certo? Então vejam. Considere a operação do circuito seguidor de emissor para uma entrada senoidal. Tá? Desprezando o VC-SAT, que é pouquinho, né? Em torno de 0,2 volts, a gente está alimentando com mais 15 menos 15, mais 12 menos 12, então 0,2 a gente vai poder desprezar. Tá? Nota-se que se a corrente de polarização for apropriadamente selecionada, escolhendo de modo que a gente não tenha, né, para que isso aqui não exista, para que isso não ocorra, escolhendo apropriadamente, né, segundo esse critério aqui, tá? Então, se a gente escolher apropriadamente a corrente de polarização, tá, a tensão de saída pode oscilar entre menos VCC e mais VCC. Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu reproduzi aqui o circuito para a gente poder ir olhando para ele à medida que vai vendo os gráficos, certo? E vejam a seguinte situação. Quem é VO? Atenção aqui, VO. Tá? Então, VO vai depender, obviamente, de VI, mas quais são os limites de VO? O limite de VO vai ser VCC menos VCE-SAT. Ah, mas a gente vai desprezar o VCE-SAT. Então, o limite de VO positivo é VCC. E o limite de VO negativo vai ser menos VCC, porque eu desprezei o VCE-SAT. Tá? Então, a gente tem essa faixa de limites para a tensão de saída VO. Ok? Bom, e quem é a faixa de variação da tensão VCE1, do transistor Q1? É só olhar quem é o valor de VC, que é VCC, fixo, constante, e a gente vê quem é o valor da tensão de emissor, que é VO. Tá? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto inicial aqui, quem é VO? VO é zero. VO é zero. Tá? E VC, quem vai ser? VCC. Então, VCC menos zero vai dar VCC. Quando VO vai para VCC, aí eu vou ter VCC menos VCC vai ser zero, então ele chega a zero aqui. Tá? Depois, outra vez, VO vai para zero, e aí, ó, VCE volta para VCC, e aí quando eu tiver VO igual a menos VCC, que vai ser nesse ponto aqui, quando for negativo, aí eu vou ter que VCE1 vai ser VCC aqui menos VCC aqui embaixo. Então vai dar 2 VCC aqui nesse ponto. E assim a gente constrói o gráfico da tensão de saída VCE1. Ok? E da corrente IC1? Ora, vamos ver. Então vejam, no início, quando VO é igual a zero, significa que IL é zero. Então, toda a corrente de coletor que eu vou ter aqui, que é igual à corrente de emissor, é apenas a corrente de polarização I. Quando VO vai para mais VCC, então eu tenho a corrente máxima, que nesse caso foi projetado para IL, chapéu, igual à corrente de polarização I. Certo? Então, eu vou ter nesse caso, que quando eu tiver a saída no ponto máximo, VCC, eu vou ter a corrente máxima de carga, que nesse caso vai ser igual a I também. Então vou ter 2I nesse ponto aqui, ó, no mesmo ponto. Aí o VO volta para zero, a corrente aqui volta para I, tá?
depois eu vou ter que VO vai para menos VCC, então a corrente agora aqui está subindo. Então essa corrente ela fornece a corrente integral por aqui e a corrente aqui de cima é zero por um breve instante de tempo. Então ele aproximadamente toca o zero quando nesse mesmo ponto, né, que a tensão de saída é negativa, certo? E por último, o último gráfico que tem aqui é o que permite a gente ver como é que varia a potência em cima do transistor Q1. Então, para a gente saber quem é a potência no transistor Q1, ela é definida como sendo o produto da tensão sobre o transistor 1, que é VCE1, pela corrente que passa por ele, que é IC1. Então é só a gente pegar esse gráfico e multiplicar por esse. Tá? Então vamos fazer ponto a ponto. Para esse primeiro ponto aqui eu vou ter VCC vezes I. Então aqui vai dar VCC vezes I. Tá? Aí aqui nesse ponto eu tenho 2I, mas aqui é zero. Então ele cai para zero. Depois eu volto para VCC vezes I. Então ele volta para VCC vezes I. Agora, aqui é 2VCC, mas esse ponto correspondente é zero. Então ele volta para zero. Então a gente vê aqui claramente, né, que enquanto aqui eu tenho, né, um período, eu acho que eu tracei errado, né? Não, está certo. Enquanto aqui eu tenho um período, né, aqui eu tenho dois períodos. Tá? Então significa que a frequência da potência é o dobro da frequência de VCE1 e de IC1. Certo? Vamos falar agora sobre dissipação de potência. Tá bom? Então vejam. De acordo com a figura anterior, a máxima potência dissipada em Q1 é VCCI. Isso é igual à dissipação de potência quiescente em Q1. Assim, o transistor do seguidor de emissor dissipa a potência máxima quando V0 é igual a zero. Né? Então veja, olha o ponto de potência máxima. É justamente quando VO é igual a zero. Tá? Uma vez que essa condição, que significa nenhum sinal na entrada, pode perdurar por prolongados períodos de tempo, o transistor Q1 tem que ser capaz de suportar uma dissipação de potência contínua de VCCI. Então esse é o grande problema da baixa eficiência da configuração classe A. Ele tem o pico da dissipação de potência na condição quiescente, que é quando não tem sinal nenhum no amplificador. Entendeu? E essa é uma situação que pode perdurar por muito tempo. Então tem que estar projetando o circuito, levando em consideração que o transistor Q1 tem que aguentar a potência máxima VCCI por tempos enormes, por tempos indefinidamente. Certo? Que aí se ele aguentar indefinidamente vai funcionar. Eu não tenho como precisar quanto tempo ele vai ficar sem entrada. Tá? A potência dissipada em Q1 depende do valor de RL. Claro, né? Porque à medida que eu vario o valor de RL, varia o valor da corrente. E quando variar o valor da corrente, vai variar o valor da potência, porque vai depender dela. Certo? Então, já que é assim, a gente vai estudar dois casos extremos. Primeiro, RL igual a infinito, que é quando a resistência de carga não existe. Isso aqui é um circuito aberto. Nesse caso, o que vai acontecer? Não tem corrente L. Então a corrente E1 vai ser igual à corrente de polarização. Então, ao invés de eu ter um gráfico como esse aqui, que varia, não vai ter nada disso. Tá? Na ausência de resistor de carga RL, a corrente C1 vai ser constante e igual a I. Ora, pessoal, nessa situação, o que vai acontecer com a potência dissipada? Tá? Ela vai depender, do valor de VCE1, porque a corrente C1 vai ser constante. Então, nesse ponto, vai ser VCC vezes I. Nesse ponto, vai ser 0 vezes I, portanto, vai ser 0. Nesse ponto, vai ser 2VCC vezes I, porque a corrente vai ser sempre a mesma. Tá? Então, a gente vai ver que um ponto máximo de dissipação é quando eu tiver VCE1 igual a 2VCC vezes o I, que vai ser constante. Tá? Só que essa situação ela dura por uma fração de segundo. Por um instante apenas, só nesse momento de pico aqui. Então isso não chega a ser um problema de projeto para a gente. Certo? Agora, então quando a gente tem RL igual a infinito, né, que é quando não tem resistência de carga,
a potência dissipada média em Q1 é VCC vezes I, né? Porque tem hora que vai ficar em zero, né? Porque vai depender da tensão média aqui, ó. Já que o I é constante, vai depender da tensão média aqui, que é VCC. Então a tensão média é VCC, vai multiplicar pela corrente média, que é constante, e vai dar VCCI como a potência média dissipada no transistor Q1 quando eu tiver RL infinito, ou seja, um circuito aberto. Tá? O problema maior não é esse. O problema maior é quando a gente tem um outro extremo, ou seja, no lugar de um circuito aberto aqui, quando eu tenho um curto-circuito aqui. Se eu tiver um curto-circuito aqui, aí a corrente que vai vir por aqui vai ser teoricamente infinita. Na prática isso não vai acontecer, mas vai ser um valor tão alto, que certamente vai levar o transistor Q1 a superaquecer e deve levá-lo a ser destruído, a queimar. Tá? Então, por esse motivo, todo estágio de saída normalmente leva, tá, inclui uma proteção contra curto-circuito, para proteger dessas situações. Ok? Vamos em frente. Bom, a dissipação de potência em Q2 também deve ser levada em consideração no projeto do estágio de saída seguidor de emissor. Tá? Uma vez que Q2 conduz uma corrente constante I, claro, né, Q2 ele faz parte o quê? De um espelho de corrente, ele faz a fonte de corrente. E qual é a característica de uma fonte de corrente? Ela fornece uma corrente constante. Igual a quanto? Igual a I. Então Q2 conduz uma corrente constante, né, igual a I. Tá? E o valor máximo de VCE2, tá? Aqui faltou um acento, é 2VCC, tá? Então, como a corrente é constante igual a I e o valor máximo de VCE2 é igual a 2VCC, tá? A máxima potência dissipada em Q2 é 2VCCI. É fácil ver que a tensão máxima aqui é 2VCC. Que situação vai ser essa? Quando aqui foi igual a menos VCC e VO foi igual a VCC. Nesse ponto aqui, ó. Aí eu vou ter aqui em cima desse transistor 2VCC. E como a corrente dele vai ser sempre igual a I, então eu vou ter a potência máxima 2VCCI nessa situação aqui. Tá? Esse máximo, no entanto, ocorre quando VO é igual a VCC, que é uma condição que também não persiste por muito tempo. Tá? Um valor mais importante para fins de projeto é o valor da potência dissipada média em Q2, que é VCCI também. Tá? Bom, vamos falar agora do rendimento da conversão de potência. Certo? O rendimento da conversão de potência de um estágio de saída é definido como sendo eta, que é a razão entre a potência na carga dividido pela potência da fonte. Tá? Para um seguidor de emissor, assumindo que a tensão de saída é uma senoide com valor de pico VO chapéu, a potência média da carga é dada por essa expressão aqui, ou seja, 1 meio de VO chapéu ao quadrado dividido por RL. Tá? Uma vez que a corrente em Q2 é constante, que é igual a I, a potência dissipada na fonte negativa é VCC vezes I. Veja, nós não estamos falando aqui da potência dissipada no transistor Q2. Não é isso, isso a gente já falou antes. Tá? A gente está falando da potência fornecida pela fonte negativa. A fonte negativa fornece uma tensão constante igual a menos VCC. E a corrente que tem aqui é constante igual a I. Então a potência da fonte negativa é constante igual a VCC vezes I. Certo? É isso que ele está dizendo. Tá? Então, a potência dissipada na fonte negativa é VCC vezes I. A corrente média em Q1 é igual a I. Então, a potência média drenada da fonte de alimentação positiva também é VCCI. Assim, a potência média da fonte é 2 vezes VCC vezes I. Vamos ver a fonte positiva? Então, no caso da fonte positiva, que é essa aqui, ó, eu vou ter uma corrente variável, mas com valor médio igual a I. Então, a potência média vai ser o VCC vezes o valor médio da corrente, que é igual a I. Então, essa fonte negativa vai fornecer VCCI,
a fonte positiva vai fornecer, essa aqui é constante e essa é um valor médio. A positiva é um valor médio de VCC vezes I. Então a potência média fornecida pelas duas fontes, tá? Pelas duas fontes, vai ser 2VCC vezes I. Enquanto que a potência média na carga é de 1/2 de VO chapéu ao quadrado dividido por RL. Então, se eu fizer a razão entre a potência na carga e a potência das fontes, ou seja, essa potência dividida por essa, eu vou encontrar esse valor aqui, ó, que é um eta igual a 1/4 de VO chapéu ao quadrado dividido por IRL VCC. Tá? Uma vez que o valor máximo de VO está limitado a VCC, a gente viu lá pelo gráfico, né, por esse gráfico aqui, ó, o valor máximo de VO é igual a VCC menos VCESAT, mas a gente está desprezando o VCESAT. Tá? E a gente vai considerar essa regra de projeto aqui, ó, de modo a fazer com que essa curva aqui coincida com essa, ou seja, isso aqui seja igual a menos IRL, tá? Então, como a gente vai levar essas duas coisas em consideração, então a gente pode dizer que VO chapéu também é menor ou igual que IRL, tá? O rendimento máximo é dado quando VO chapéu, que é a amplitude máxima do sinal de saída, foi igual a VCC, que por sua vez também foi igual a IRL. Então significa que IRL vai ser igual a VO chapéu, VCC também vai ser igual a VO chapéu, então esse termo aqui cancela com esse, e a gente vai ter um rendimento de 1/4, ou seja, de 25%. Tá? Uma vez que esse rendimento é relativamente baixo, o estágio de saída classe A raramente é usado em aplicações de grande potência, ou seja, potências maiores que 1 watt já é considerado grande potência, e a gente já não usa amplificadores classe A. Note também que, na prática, a tensão de saída é limitada a valores pequenos para evitar a saturação do transistor e, portanto, uma distorção não linear. Assim, o rendimento obtido normalmente varia entre 10% a 20%. E é por esse motivo que os estágios classe A não são muito usados, tá? Porque o rendimento é muito baixo. Na próxima aula a gente vai ver o estágio classe B, que vai fornecer para a gente um rendimento muito melhor. A pena que nós vamos pagar por isso é que ele vai ter distorção não linear significativa em várias situações e proibitiva também. E aí depois na outra aula a gente vai ver o classe AB, que vai tentar resolver esses dois problemas de uma forma equilibrada. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para hoje. Obrigado por terem assistido esse vídeo e a gente segue na nossa próxima aula. Até mais, obrigado.